Vou falar um pouco hoje sobre tolerância. É algo que a gente costuma escutar sempre, mas é bom repetir as tarefas nas quais nós assumimos antes de reencarnar aqui no planeta, pois a tolerância, meus irmãos, para quem quer obter a ascensão espiritual, se faz necessária. Temos o nosso maior exemplo, que é o nosso querido Mestre, tolerou a tudo e a todos e nunca deixou de nos amar e principalmente a perdoar todas as nossas injúrias até hoje, quando nos encontramos em situação difícil, sem querer surge aquela pontinha de sensação de ingratidão, ou que não está sendo justo ou injusto, enfim, falta de intolerância da nossa parte. Esquecemos que tudo que nos acontece, principalmente aos males, faz parte do nosso burilamento do espírito. Então, meus irmãos, tolerância é importante. É uma pequena reflexão, não é minha, é do espírito de Emmanuel, né? Eu só estou aqui para a gente reflexionar juntos sobre esse tema. Do livro Fonte Viva, psicografado por Emmanuel, ditado por Emmanuel, e psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, tem a lição 163, intitulada de Aprendamos com Jesus. Então, na carta de Paulo, que está na Epístola dos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque vivemos numa sociedade, não vivemos só. Temos a necessidade disso, socialização. Nossa evolução também depende disso. Ninguém evolui sozinho, sozinho não se passa por provas. Então, Emmanuel diz aqui, é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Em todos os momentos das nossas vidas, até mesmo dentro de uma casa religiosa como a nossa. Não tem como a gente trabalhar, fazer o funcionamento correto sem tolerância. E nosso maior exemplo sempre é o Cristo. Aprendamos com o Cristo. Por quê? Em todos os lugares onde vamos, até dentro de nossas famílias, né? Ninguém é igual. Cada espírito é único. Cada pessoa é única. Senão não existiria a individualidade da alma, nosso RG espiritual. Então, nós devemos o quê? Aprender uns com os outros. A tolerância nos faz perceber o próximo. Perceber, sentir, sem julgar. Por quê? Porque nós também temos defeitos, na qual não agrada o nosso irmão do lado.
E o que a gente gostaria? Que as pessoas tolerassem nossos erros, nossos defeitos, nosso irmão, nossa filha, nosso pai, nossa mãe, nosso sobrinho, nosso amigo de trabalho, nosso amigo da casa espírita. Então Emmanuel nos adverte logo na primeira linha: é impossível qualquer ação de conjunto sem a tolerância. O próprio homem identifica o próprio corpo, a lei de cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Então comecemos olhando a nossa própria anatomia, né? O que comemos, o que ingerimos, como cuidamos da nossa saúde. Se não tivermos esse equilíbrio, nossos próprios órgãos não vão tolerar uns aos outros. O excesso de peso vai causar problemas juntos, problema no pé, enfim. Então vejam bem, começando pela nosso próprio corpo. Próprio corpo, sobre a lei da cooperação. Sem assim, não teríamos vida, a vida da carne, não? Então a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Então, em todo o trabalho, aqui, né, coloquemos o trabalho em nós mesmos, né, que Emmanuel está dizendo. O nosso trabalho espiritual, o nosso trabalho íntimo, nossa reforma íntima. Temos o quê? Renunciar pequenos desejos, a fim de que não nos prejudique a nós mesmos. Porque todos temos aquelas pequeninas más tendências, aqueles pequeninos maus desejos. E cabe a nós, através do livre-arbítrio, resistir ou não. Ser tolerantes a isso ou não. Só assim, através do sacrifício, que o irmão fala aqui, que a gente um dia vamos conseguir estruturar o nosso corpo físico e espiritual para, quem sabe, um dia alcançar níveis mais altos espirituais. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo, sem queixas. Se acha que o irmão está fazendo errado, será que nós, no lugar dele, não cometeríamos também o mesmo erro? Isso eu digo numa maneira geral, meus irmãos, não é só dentro de uma casa religiosa, no trabalho, na política. Será que se eu estivesse no lugar de fulano ou ciclano, eu também não estaria fazendo a mesma coisa? Tolerância. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Trabalho, disciplina e indulgência, né?
A gente tem que se preocupar com o quê? Com a execução da nossa tarefa que assumimos, não a do outro irmão que está do lado. Porque cada qual responde por si, né? Cada um é herdeiro de si mesmo, na vida. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus, nosso modelo e guia. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Então, do que nós fizermos, não é do que o irmão do lado está fazendo errado. Só o que vai valer para nós é o que nós fizermos de certo ou de errado, né? Esqueçamos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E esse mal o que seria? A intolerância, as queixas, né? O apontar de dedo, o julgamento. Faz parte, a tolerância faz parte disso. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, tal qual uma fraternidade, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Como eu disse no começo, meus irmãos, Jesus, Deus, perdoa-nos todas as nossas faltas, tolera todos os nossos erros, nossos caminhos impensados. Então aprendamos a seguir exatamente isso, não só aquilo que nos é fácil de fazer, pois as lições mais dificultosas que temos para absorver são exatamente essas que devemos nos esforçar mais. Devemos também ser tolerantes com nós mesmos, compreender que nós estamos trabalhando para isso. Então, às vezes as pessoas ficam, né, se lamentando, falando que eu errei, que eu erro e torno a errar. Não, calma. Tem que ter tolerância consigo mesmo também. O importante é a gente reconhecer o erro. Já é o primeiro passo. E o esforço. E seguindo a mesma linhagem de pensamento a respeito de tolerância, no livro Pensamento e Vida, também ditado por Emmanuel, tem outra lição aqui, onde ele diz: olha só, vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Todo progresso efetivo. Devemos ter tolerância, em quaisquer que seja a situação. É difícil? É, mas nós temos que nos esforçar. Se o próprio Mestre nos disse que somos capazes, temos que nos esforçar. Nada é impossível. Pode ser dificultoso, mas não é impossível. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. As peças de uma máquina, motora, ela precisa ter o conjunto. Assim como no estudo anterior, nosso próprio corpo tem que ter também, suportar seus órgãos e o equilíbrio para que tenha um funcionamento correto de tudo. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Nós não enxergamos, não reparamos na beleza
da natureza, de tudo que funciona sem a nossa ajuda. E como que a própria natureza, ela entre si consegue ter essa tolerância entre a fauna e a flora. E nós, onde entramos nisso? Também não fazemos parte da natureza? Então, tolerância, porém, não é conceito de superfície, não é algo que se tem ou se não tem, algo superficial. É uma necessidade. É reflexo vivo, tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Então veja, surge do mais íntimo de nós esse sentimento maravilhoso que ocasiona o quê? Plasma esperança, paciência e perdão. Vejamos a necessidade da tolerância. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando, na verdade, é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudar, de colaborar, de fazer parte desse todo, dessa sociedade, desse mundo, né? A gente já ouviu tantas vezes esse termo, acha que o mundo gira em torno de si. E é mais comum do que a gente possa imaginar. Mais comum do que a gente pode imaginar esse sentimento no ser humano. E acreditem, em nós também às vezes, né? Então, não é só do jeito que eu quero, é o jeito que precisa ser feito para funcionar algo. Ideias novas surgem? Surgem, claro, mas sempre temos que ter a tolerância para adequar as ideias para a melhoria do todo, da sociedade, do funcionamento do mecanismo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa, como eu disse no começo, né? A natureza. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie que a corresponde. A que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera, o riacho, né? O rio, o córrego. Dá-lhes caminho no solo, ofertando-lhe o tempo necessário para a superação da marcha. Né? Não é, vai na nascente, já está no mar. Não é assim que funciona no rio. Ele tem todos os seus obstáculos, assim como aquela semente que germina, ela tem que romper a casca, depois a terra, em tudo. E Deus não exige a rapidez, o imediatismo. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Tomemos muito cuidado, mas umas palavras ferem. Violência não se trata somente de físico, mas principalmente verbal. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra do animal e o espinho na roseira,
representam indícios naturais na condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição, pagar o mal com o mal. Então, devemos evitar a propagação do mal. Se nos chega, a ideia é sempre de nós cortarmos essa corrente, né, e devolvermos com o bem. Mas na falta de tolerância, nós devolvemos com a mesma moeda, interpretada assim pelos nossos ancestrais, bem longe dos tempos modernos de hoje. Vejamos aqui o efeito. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é também assimilar-se ao veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. Então, se temos aquela feridinha, que está nos incomodando, aquele mal, nós temos que medicar. É o conselho aqui do irmão, ao invés de golpear, que só vai aumentar as nossas feridas. Aquele que faz o mal para o próximo, faz o mal para si mesmo. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com o serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão, de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é esquecer a sombra buscando a luz. Aqui é interessante o que Emmanuel diz aqui, ó, que quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Aquela pessoa que fala, mas eu te perdoo porque você errou. Aí fala hoje, aí fala mês que vem, aí fala ano que vem. Aí fala daqui 10 anos. Quem perdoa, meus irmãos, perdoou, esqueceu. A marca fica, mas a lembrança. Porque enquanto as pessoas estiverem verbalizando ainda isso, é porque ainda não perdoou. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam, de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Então, se quer perdoar, perdoa demonstrando, não falando. É pelo exemplo. É isso que ele quer dizer aqui.
Porque às vezes palavras são fáceis, sai fácil de nossas bocas, mas o sentimento que está aqui dentro, que aqui a gente demonstra através dos nossos olhos, das nossas atitudes. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se no serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Como os irmãos lembram, quando Jesus, após 3 dias, ele apareceu aos apóstolos, né? Ele não veio para repreender Pedro, né? Ou falar que Judas havia o traído. Pelo contrário, né? E ele estimulou-os a começar, ou melhor, a dar continuidade do que ele havia começado. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre a profilaxia segura, a prevenção segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Então, tolerância também faz parte de prevenção, prevenir o mal dentro de nós. Esquecemos pequenas coisas, picuinhas, até as grandes. Quem nunca errou, gente? A criatura pode até ser o exemplo, a personificação do bem nessa encarnação, mas as ideias anteriores? Sabes que fez? Sabes que crimes cometestes? Não. Quanto fomos tolerantes? O quanto estamos dispostos a ser? Do livro Jesus no Lar, é só uma história agora, meus irmãos, para finalizar. Porque eu trago tolerância porque, sabe, às vezes a gente vê tantas discussões, tantas tempestades dentro de um copo d'água por coisas pequenas. Eu não falo só dentro da família ou do trabalho, né? Eu já vi até dentro de uma casa religiosa, não só centro espírita, na igreja e tudo mais. Por coisas pequenas, as pessoas se melindram, sabe? E não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Só traz amargura para o coração da gente. Do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito de Néio Lúcio, também psicografado pelo irmão Chico Xavier, a lição 35, intitulada de A Necessidade de Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, de Jesus, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Então, Jesus não se direcionou somente a esse irmão que chegou queixoso no culto, mas a história por ele narrada, logicamente, vai surgir-lhe grande efeito, né? Então ele começa: um grande explicador dos textos de Job possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e, talvez por isso,
organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença, mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes à rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair a solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou a responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe também os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava, grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram ainda, esmolando na via pública, e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou de desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura e o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e muito mais espinhosa que a nossa. E complementando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados: quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo a atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado a caminho do matadouro. Então, meus irmãos, tolerância, aqui mesmo, dito, tá? Base do nosso progresso efetivo. Que Jesus nos abençoe e que possamos sempre nos sentir influenciados por Ele e pelos teus exemplos, tais esses perpetuados
em nossos corações. Lembremos sempre da importância da tolerância, que através delas adquirimos a nossa própria paz, com o perdão, com o amor, com a caridade. Jesus, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelos teus ensinamentos, teus exemplos. Continua conosco, Senhor, nos impulsionando sempre a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. Muito obrigado por todo o perdão ante as nossas dificuldades e nossas imperfeições. Te pedimos sempre, Mestre querido, fica conosco. Agradecemos novamente também aos queridos irmãos, espíritos protetores, dirigentes espirituais desta casa, que nos permitiram estar presentes aqui hoje, recebendo as bênçãos do Evangelho do Cristo, rogando sempre essa luz e esse amor e esse carinho implantado em nossas vidas e que possamos levar aos nossos lares todo esse sentimento maravilhoso que recebemos aqui nesta casa. Muito obrigado a todos, hoje e sempre. Que assim seja.